Bom, gente, na nossa última aula, eu iniciei com a turma de vocês o assunto de fisiologia animal, anatomia e fisiologia animal, não foi isso? Aí eu estava falando sobre o processo de digestão, né? E explicando a vocês o que era o processo de digestão, e aí eu mostrei a vocês como é que ocorria a digestão humana. Então a gente começou a fazer um estudo sobre a digestão humana, e eu falei sobre o tubo digestivo humano, falei sobre as glândulas anexas, né, as estruturas anexas ao tubo digestivo humano, e iniciei falando sobre os eventos que aconteciam na boca. Eu acho que foi isso, não foi? E eu falava sobre a mastigação, que atuava na trituração do alimento, e ali representava a ação dos dentes, né? De cortar, rasgar, triturar os alimentos, né? Então seria a função ali da mastigação. Uma digestão que a gente chamou de digestão física ou mecânica, né? E aí, pronto, Thaís Nicole colocou ali, né? Que paramos na insalivação. Então eu ia falar sobre a insalivação, não foi isso? Que seria, na realidade, a ação da saliva, né? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente estava falando sobre a insalivação, né? Como o nome sugere, né? A insalivação seria a ação da saliva, né? Ou suco salivar. Então, só retomando aqui para a gente voltar, né? A ação da saliva ou suco salivar. É assim que a gente chama, né, o suco produzido, né, pela boca. Gente, eu disse a vocês que essa saliva era produzida, né, por aquelas três glândulas, né, produzida. Isso aqui eu falei na aula passada, eu estou falando para a gente poder se falar hoje, certo? Produzida pelas glândulas salivares. Que eu disse a vocês na aula passada, elas são testículos, né? Tem aquelas que são chamadas de sublinguais, já diz, debaixo da língua, as parótidas, né, localizadas aqui na base do pescoço. Eu até falei que eram elas que inflamavam, né, cresciam quando a pessoa tinha cachumba ou papeira, né? Por sinal, a cachumba ou papeira também é chamada de parotidite, inflamações na parótida, né? E submaxilares ou submandibulares, que ficam lá atrás da mandíbula, na articulação da gente abre e fecha a boca. Então essas três glândulas juntas, minha gente, produzem o suco salivar. E aí, qual é a ação da saliva? Olha, primeiramente, a saliva ela tem como função umedecer o alimento. Então, é ela quem deixa o alimento úmido, né? E esse ato, minha gente, de deixar o alimento úmido, né, de umedecer o alimento, é o que faz, né, com que a pessoa tenha facilidade em engolir o alimento. Vou só ajeitar aqui, tá? Deixar fixado na tela aqui. Só um minutinho aqui, gente. A gravação não tá indo legal, não. Deixa eu ver aqui. Então, gente, só enquanto eu erro com certo aqui, não tá conseguindo gravar direito e tal, não, e tá fixando a tela no meio. Pronto, agora bem. Gente, pessoal, a saliva é uma ideia do alimento, né? Então, quando a pessoa mastiga, a saliva ela vai se misturar ao alimento. E descer o alimento, minha gente, isso facilita o ato de engolir o alimento. Esse ato de engolir, a gente dá engolição. Então, esse ato, né, gente, da saliva e desse alimento, isso vai facilitar a deglução. Então, por isso que é importante que a gente mastigue o alimento, né? Não só para triturar o alimento, minha gente, para diminuir os tamanhos, né, os pedaços do alimento, mas que a saliva ela possa descer o alimento e assim regula o alimento, degluta o alimento e esse alimento ele não causa nenhum tipo de, vamos dizer assim, ranhura, arranhão, lesão na faringe. Né? Se a gente tem engolir o bolacha creme sem mastigar muito, a gente vai ver que ele vai descer arranhando tudo, né? Então o alimento mastigado é descido lá da saliva e isso facilita o que a gente chama de deglução. A deglução é como nós chamamos o ato de engolir o alimento. Então isso é facilitado, né, pela ação da saliva. Agora a gente
umedecer o alimento, né? A gente vai ver que existe também a digestão do amido. Vocês vão ver que essa é a primeira substância, minha gente, que o nosso tubo digestivo digere o amido, né? E a gente vai ver, tem tudo a ver, minha gente, com a presença de uma enzima, né, na saliva. Presença de uma enzima que é chamada de amilase salivar. Amilase salivar ou simplesmente saliva. Gente, essa amilase salivar ou saliva, né, ela vai pegar a molécula de amido, que é um polissacarídeo. Vocês devem dar uma olhadinha, né? Lá no primeiro ano, aqui é pitialina. Porque a amilase salivar ou saliva, né? Pitialina, não vai ser. Então a enzima é chamada de pitialina, ou amilase salivar, e essa pitialina ela vai transformar, minha gente, o amido em duas moléculas de maltose. Então vai ter maltose, o amido, né? Ele vai ser transformado em maltose. E aí, olha só, gente, a maltose, só uma curiosidade, ela é um carboidrato, um disacarídeo, né? Que é constituído por duas moléculas de glicose. Então, o amido é um polissacarídeo, uma molécula grande, né? Polissacarídeo. E esse polissacarídeo, ao ser quebrado pela pitialina, vale um disacarídeo. Não sei se vocês notaram, disacarídeo é uma molécula constituída por dois monossacarídeos. Ela ainda vai precisar, minha gente, ser quebrada lá na frente para poder ser absorvida, porque a maltose, por ser um disacarídeo, vocês imaginam aqui, né? Duas moléculas de glicose unidas, ela não passa pela membrana da célula, ela vai precisar sofrer ainda digestão para poder ser absorvida, né? Lá na frente vocês vão ver que a maltose ela será quebrada, será digerida lá no intestino, né? Então, gente, a primeira substância que é digerida, né, no nosso tubo digestivo é o amido. A primeira digestão que ocorre no nosso corpo, né, é de amido. Daí a gente dizer que a primeira digestão que acontece no nosso corpo é de amido. E, portanto, a primeira enzima que vai atuar no processo digestivo no corpo é a amilase salivar ou pitialina. Pronto, gente, o alimento ele foi digerido, né? Foi digerido através da ação da amilase salivar. Antes de o alimento foi desnaturado, né? Ele foi, assim, reduzido e ele foi deglutido. E aí a gente vai ver que após essa digestão, né? Após a digestão, o processo aí, né? A língua, ela vai, né? A língua, ela realiza a deglutição do alimento. Só que, gente, se eu chegar a falar para vocês anteriormente, mas sabe o que a gente está procedimento, a língua, além de ter essa função, né, gente, de realizar a deglutição do alimento, ela também ela permite, né, a sensação gustativa, que é o que nós chamamos, né, a percepção, né, do paladar, do gosto, né? Então a língua, além da sua função digestiva, ela também tem sua função sensorial. Na nossa língua existem chamadas papilas gustativas, e essas papilas permitem que a gente consiga sentir o sabor dos alimentos. Então é através da língua que a gente percebe o sabor doce, amargo, azedo, salgado, né, dos alimentos. Tá certo? Então a língua tem essa parte importante na questão sensorial, da percepção do paladar, ou gustação, como a gente costuma dizer, né? Então, gente, o alimento ele foi mastigado, né, triturado na boca, foi engolido, né, através da ação da língua, a língua que faz com que o alimento possa ser deglutido. E agora para onde vai o alimento, gente? O alimento agora vai para um canal
que é chamado de faringe. Cuidado para não confundir, viu, gente? Faringe com laringe. A laringe ela fica lá no sistema respiratório, tá certo? E aí vocês vão ver que essa faringe, ele é um canal duplo. É um canal que atende tanto ao sistema digestivo, ou melhor, como é chamado hoje, digestório, né? Como ao sistema respiratório. Vocês vão ver que a faringe, ela controla a passagem do alimento, né, da boca para o esôfago e das narinas, né, das fossas nasais, como a gente chama, para a laringe. Então, o próximo segmento do tubo digestivo humano é a faringe. Só que, gente, a faringe ela é um órgão que atende, como eu disse a vocês, a dois sistemas: ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Daí, gente, é um canal que comunica a boca ao esôfago. Isso acontece, viu, gente, no sistema digestório e as cordas nasais, isso no sistema respiratório. E para terminar a laringe, vamos estudar a respiração também, certo? Então a laringe também a faringe, vai dizendo, vai participar do processo respiratório. Então, perceba uma coisa, gente. Pela faringe, em direção ao esôfago, e pela mesma faringe, gente, passa o ar em direção, né, à laringe. Então, esse órgão, esse canal, ele vai ter, portanto, essa dupla função. Passar alimento para o esôfago e passar o ar para a laringe. Aí alguém vai dizer assim, a faringe, ela de vez em quando se atrapalha nessa história, não? De vez em quando ela pode se atrapalhar, né? Que é quando a pessoa se engasga. Então é quando o alimento cai na laringe, né? E aí quando o alimento cai na laringe, pessoal, como a laringe ela é altamente sensível, ela não está, vamos dizer assim, preparada, acostumada a receber alimentos sólidos nem líquidos. Então, quando um sólido ou um líquido cai na laringe, ela causa irritação. E aí acaba havendo contração para expulsar aquele corpo estranho. Então, imagine que uma pessoa está se alimentando e de repente ela tenta respirar ou rir sobre a laringe. É aí onde a pessoa se engasga, né? E aí não sei se vocês perceberam, se vocês puderem observar, você não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Quando você engole, se quiser fazer essa experiência, você vai perceber que a respiração momentaneamente ela é cessada. Da mesma forma que quando você respira, o alimento não pode ser engolido. Então, quando você tenta respirar mastigando algum alimento, esse alimento ele pode cair na faringe, né, da faringe na laringe. E assim, né, a pessoa se engasgar. Então, para controlar essa passagem, minha gente, existe uma abertura chamada glote e uma espécie de válvulazinha que tampa. Então, quando o ar entra, né, o que é que acontece, gente? Ele vai evitar, né, que passe para o esôfago, assim como o alimento cai na laringe. E aí, quando a pessoa engole o alimento, né, essa válvula vai e fecha. Então, você imagina aqui a válvula fechando para impedir que o alimento caia na laringe. O nome da abertura é glote e o nome da válvula que fecha essa abertura para impedir que o alimento caia na laringe é epiglote. Epi significa acima, acima da glote, né? A glote é a abertura por onde o alimento vai passar, né? Daí o que é que acontece, minha gente? Para controlar, né, essa passagem, para controlar a passagem de alimento e de ar, existe uma válvula. Eu vou colocar o nome dela, pessoal.
epiglose situada sobre a glote. Essa glote seria a abertura, né? Seria exatamente a abertura. E aí, essa válvula de epiglose evita que o alimento caia na laringe. Certo? Então, a função dessa epiglose, né, ela impede que o alimento caia sobre a laringe. De vez em quando, essa válvula acaba, vamos dizer, tem um funcionamento errado, né? O que faz que o alimento caia na laringe, aí ela se irrita, se contrai e tenta expulsar, né? Aí quando a pessoa se engasga, né, impede que o alimento a laringe. Olha, na faringe, o alimento vai passar por ela, não vai sofrer nenhum tipo de transformação química, né? Então o alimento saiu da boca, foi para a laringe, né? Chegando na laringe, né, não vai sofrer nenhum tipo de, vamos dizer assim, nenhuma enzima vai atuar ali, o alimento vai ter nenhuma ação enzimática, né? Então, o alimento que deixa a boca e vai para a laringe, ele não tem nenhuma alteração nessa porção do tubo digestivo. Lembre-se, a primeira transformação química que vai acontecer no alimento vai ser na boca, através da salivação, pela enzima amilase salival pitialina, né? Então, na laringe não vai ocorrer nenhum tipo de processo químico, né? Assim como acontece também, minha gente, no esôfago. O que é que vai acontecer no esôfago? Olha, o esôfago, né? Ele é um tubo com musculatura desenvolvida conduz o alimento até o estômago. Então a função, gente, do esôfago é basicamente isso aqui, né? Ele vai fazer com que o alimento que estava na faringe, chegando ao esôfago, né? Ele se dirige agora ao estômago. Só que, gente, esse tubo é um tubo bem musculoso, né? Com a musculatura bastante desenvolvida, ele faz alimentos e empurrar o alimento para baixo. Mesmo que você esteja, minha gente, de cabeça para baixo, deitado, em qualquer posição, a movimentação do esôfago, né, faz com que o alimento seja empurrado para o estômago, independentemente da posição que você esteja. Se você estiver comendo deitado, de cabeça para baixo, o alimento vai ser sempre empurrado em direção ao estômago através desses movimentos, né, que o esôfago faz. Então, esses movimentos da musculatura, gente, do esôfago, a gente chama de peristaltismo, né, ou movimentos peristálticos, ou ainda ondas peristálticas. São movimentos de contração para empurrar o alimento até o estômago, né? Então, olha só, gente. Apresenta movimentos que empurram o alimento para o estômago. Esses movimentos, pessoal, eles são chamados, né, de movimentos peristálticos. A gente pode chamar também, pessoal, de ondas peristálticas. Ou simplesmente peristaltismo. São essas ondas peristálticas, né, para o estômago, né? Então, para você entender a história, vou fazer aqui uma esquema de desenho, né, mostrando como seria isso na prática, né, pessoal? A gente o esôfago, né? E principalmente imagina aqui, pessoal, o alimento, né?
Então, vocês imaginem, né? O esôfago extraindo. Quando ele se contrai, ele empurra para baixo. E essas contrações vão acontecendo sempre no sentido, né, do estômago. Então, mesmo que a pessoa quer ir para baixo, no momento que a contração acontece, ela empurrar o alimento para baixo. Isso ele faz que o alimento, né, ele se empurra para baixo. Certo? Então, a função do esôfago seria simplesmente essa, né, João? Através dessas ondas peristálticas, né, desses movimentos peristálticos, empurrar o alimento para baixo. Gente, eu queria aqui para vocês três coisas importantes. Aqui, pessoal. Primeiro, gente, veja bem. Na faringe e no esôfago, não há ação enzimática. Não existe ação de enzimas aqui, né? E, portanto, o alimento não sofre reação química. Então, não há nenhum tipo de enzima na faringe, no esôfago. Então, isso quer dizer que o alimento sofreu alteração pela amilase salival pitialina, não vai sofrer nenhuma alteração aqui na faringe nem no esôfago. Então, outra importante sobre isso aqui é o seguinte. Após a ação da amilase salivar, a pitialina, né, da enzima amilase salivar, ou pitialina, era para ter falado sobre isso lá na boca, minha gente, mas aí dá tempo ainda da gente acrescentar. Após a análise após a ação da amilase salivar, o alimento passa a se chamar. O alimento é chamado de bolo alimentar. É assim que a gente chama esse alimento. O que passou ali pela faringe, minha gente, foi o bolo alimentar. Chegou ao esôfago, né, o bolo alimentar, e esse bolo alimentar, passando pela faringe e pelo esôfago, não sofre nenhum tipo de alteração. Aí alguém perguntou, é apenas digestão mecânica? Na realidade, não há nem digestão mecânica, Cauê, porque na realidade o esôfago não é dividido em pedaços, entendeu? Não é transformado em pedaços, não é redução de tamanho. Ele vai apenas ser empurrado. Então, quando a gente fala em digestão mecânica, o termo digestão mecânica se refere aos dentes, porque ele pega o alimento grande e transforma em alimentos menores. Eu vou pegar uma folha de papel e picotar ela todinha. Isso é uma digestão mecânica, porque o papel não deixou de ser papel, né? Ele era apenas um pedaço grande e passou a ser um pedaço menor. Na faringe e no esôfago não há redução do tamanho do alimento. O alimento ele é apenas, minha gente, conduzido, né, da boca para o esôfago através da faringe e empurrado pelas ondas peristálticas, né, até o estômago, tá bom? E o alimento para a faringe, da faringe para o esôfago. Não há nenhuma transformação nem física nem química sobre o alimento. O alimento ele é simplesmente, minha gente, empurrado, né, para baixo até chegar ao estômago, né? Claro que a gente estando de pé, o alimento ele vai ser empurrado para o estômago. Se a gente tiver de cabeça para baixo, do mesmo jeito, pessoal, o alimento vai ser empurrado para o estômago. Então, independentemente de como você esteja sentado ou deitado, o alimento vai ser sempre empurrado para o estômago, tá certo? Agora, gente, uma outra coisa importante, uma terceira outra coisa importante aqui, é em relação, minha gente, ao seguinte. Após o esôfago, minha gente, todo o tubo digestivo a partir daí, estômago, intestino, né, vão apresentar essas ondas peristálticas. Então, essas ondas peristálticas, esse peristaltismo, ele vai ocorrer a partir do esôfago em todo o tubo digestivo até o final. Então, o estômago também se contrai, o intestino delgado, o intestino grosso, então tudo isso vai sair a partir daí. Então, na laringe, não digestão química. Laringe, esqueça, a laringe é no sistema respiratório, certo? Eu apenas citei a laringe porque o ar vai ser conduzido da faringe à laringe no sistema respiratório. Então, a laringe não tem alimento, tá bom? A laringe ela só passa ar, vindo lá das conas nasais. Então, seria no esôfago e na faringe, né? Não ocorre digestão nem física nem química, tá bom? Tá bom? Então, beleza, Manuel. Só que aqui porque a ficou aí no chat, né? E como vai ficar gravado, né? Para alguém depois não leia e depois se atrapalha. Então, na realidade, na faringe e no esôfago, não ocorre transformação nem física nem química do alimento. É importante destacar a transformação química, porque o alimento ele é o mesmo que saiu.
tá certo? Ele não sofreu nenhuma alteração química do ponto de vista da ação enzimática. Por isso que a gente diz que na faringe e no esôfago ocorre apenas a condução, o transporte do alimento. E sendo mais detalhado no esôfago, né? Sendo mais específico no esôfago, as ondas peristálticas vão empurrar o alimento até o estômago, né? E aí, nesse caso, minha gente, o que é que nós vamos observar? Perceba o seguinte, né? A partir do esôfago, todo o tubo digestivo, né, apresenta peristaltismo. Isso é uma característica do tubo digestivo a partir do esôfago. Então, o estômago também para empurrar o intestino. O intestino vai se contrair para que o alimento passe dentro dele. Afinal, então, quando o alimento chega no reto, que é a porção do tubo digestivo, que respeita ao intestino, né? O final do intestino grosso, ele acumula as fezes. E são as contrações do reto que vão nos dar a sensação de defecar. Né? A vontade de defecar. E a gente dizer que essas contrações que acontecem no reto, né? E que vão ali provocar a eliminação das fezes, é um peristaltismo. Né? Esse também é considerado um peristaltismo. Tá bem? Então, a partir do esôfago, todo tubo digestivo apresenta peristaltismo. Tá certo? Então, o alimento saiu da boca, pela ação ali, não amilar. Houve transformação química, houve transformação física também pela ação dos dentes, né? Mas aí o alimento que saiu dali é o bolo alimentar. Esse bolo alimentar não tem nenhum tipo de alteração química nem física ao passar pela faringe e pelo esôfago. Isso aí é bom importante destacar, minha gente, porque não há enzimas na faringe, não há enzima no esôfago que faça o processo digestivo acontecer, tá bom? Então, o bolo alimentar, ele só vai sofrer alterações agora no estômago. Então, a partir de agora, o bolo alimentar no estômago, né? E o que vai acontecer no nível do estômago? Então, gente, a gente costuma dizer que o estômago, né, é um órgão saculiforme, quer dizer, em forma de saco, né? Esse termo saculiforme, em forma de saco. E esse órgão, gente, ele fica situado, né? Situado entre o esôfago e o intestino delgado, né? Uma porção chamada duodeno. Duodeno é a primeira porção do intestino delgado, né? Primeira porção, primeira região, né? Primeira parte do intestino delgado. Deixa eu fazer um desenho, minha gente, desse momento, né? Que o ar está saindo do esôfago, né? E vai no estômago. A alimentação pela faringe, pelo esôfago, né? Então agora, então vamos ver. Aqui está o esôfago, gente, ó. Esôfago. Aqui, o estômago. E aqui a proporção de intestino delgado é o duodeno. Só para chamar aqui a atenção de vocês, gente. Aqui mais ou menos essa região, olha. Aqui localizado o fígado. Deixa eu explicar. Aqui vai estar o fígado. E mais abaixo mesmo. Abaixo do fígado, a chamada vesícula biliar. Aqui seria o fígado. A lado esquerda. Aqui você tem o estômago. Primeira porção, né? Que tinha o duodeno. O fígado é a vesícula biliar. Obviamente aqui é produzido um suco digestivo, né? Que é a bile, que fica na vesícula biliar. Depois a gente fala sobre a função dele, né? Na entrada do estômago, vamos usar o termo interessante, lá na boca do estômago, na entrada do estômago, tem um esfíncter chamado de cárdia. Na saída aqui tem um esfíncter, que é como se fosse uma espécie de válvula, né? Chamada pilota. Deixa eu só destacar aqui o que é cárdia
e o que é piloro, né? E piloro são meramente esfínteres. Esfínteres é como se fosse, vou colocar entre parênteses, entre aspas, que impedem o refluxo, a volta do alimento, né? Normalmente, pessoal, quem tem, né, a carne, a entrada do estômago, né, e a pilora, o alimento que chega aqui, normalmente, ele não volta para o esôfago. Normalmente não. O alimento que sai do estômago, ele não retorna ao estômago. Então, esses esfínteres, eles impedem a volta do alimento, o refluxo. Mas há casos de pessoas que podem ter dificuldade, deficiências, desses esfínteres, né? E assim apresentar problemas de refluxo do alimento. O alimento ele ainda volta à boca, né? E aí isso pode provocar, né, sensações desagradáveis, né? Então, em condições, a carne e o piloro, né, eles não permitem o alimento. E aí já vi uma pergunta aqui que os caras vão fazer, né? Gente, quando o alimento chega aqui no duodeno, se esse alimento é muito gorduroso ou apresentar um tipo de substância que seja irritante ao intestino, o intestino começa a se contrair. E ao se contrair, pessoal, essa válvula piloro, esse esfíncter piloro, ele se abre. E aí o alimento volta para o estômago. Chegando no estômago, gente, se alimenta, e começa a se contrair, uma parte tende a voltar para cá e uma boa parte tende a voltar para o esôfago. Mas quando o estômago se contrai, minha gente, e elimina essas substâncias do esôfago, o estômago se irrita, né? E começa a fazer inversão das ondas peristálticas. Inversão ocorre, né, no sentido esôfago-estômago, vamos dizer assim, normalmente de cima para baixo, e começa a correr de baixo para cima. Na tentativa de eliminar aquela substância irritante. O que normalmente irrita, gente? Alimento gorduroso faz com que a bile seja liberada em quantidade muito grande. Aí a bile, por conta dessa gordura, é eliminada em grande quantidade. Aí essa bile, em quantidade, irrita o intestino, que abre, né, a piloro, volta ao estômago, irrita o estômago, que abre tanto a pilora quanto a carne, mas a gente com essa bile irritando, vai para o esôfago. Uma vez no esôfago, né, essa bile faz com que haja uma inversão das ondas peristálticas, que é o que a gente chama de regurgitação ou o ato de vomitar. Então a vomitação, né, na realidade, é a regurgitação, significa colocar o alimento para fora, né? Vomitar, né, como a gente costuma dizer. Então, em condições normais, a carne e a pilora não permitem que haja esse refluxo em condições normais. Bom, pode acontecer de substâncias irritantes, assim como acontece com a bile. Então, aquele gosto amargo, gosto de fel, né? Fel amargo do vômito, é a bile, né, que tem uma coloração amarela esverdeada. Muitas vezes a pessoa coloca tanto para fora o alimento que causou, né, vamos dizer, irritação, e muitas vezes no final só aparece aquela substância verde, esverdeada, amarelada. Ali já seria somente a bile, né? Marcos Cauê fez uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui só se tem mais alguma antes. O alimento volta de que parte? O alimento volta, né, do estômago, inicialmente do duodeno para o estômago, depois do estômago para o esôfago, e aí o esôfago se contrai eliminando o alimento para a boca, mas ele volta do duodeno, né, para o estômago, e do estômago para o esôfago. Deixa eu ver mais aqui. No caso das grávidas, porque elas vomitam com frequência, existe um hormônio chamado progesterona, que é o hormônio da gravidez, é o hormônio que mantém o embrião até o final da gestação. Só que, gente, a progesterona é um hormônio que as mulheres só produzem no seu ciclo menstrual, basicamente quando estão grávidas, né? Porque quando elas começam a produzir esse hormônio engravidam, a taxa de hormônio cai, e é a taxa de hormônio progesterona, gente, que faz com que ocorra a menstruação. Então, a menstruação se dá exatamente pelo, vamos dizer assim, pelo fato da quantidade de progesterona ficar no sangue. Só que quando a mulher engravida, gente, ela começa a gradativamente mais progesterona. E esse hormônio, para o feminino, nessa dosagem, se torna muito alto. E isso leva a mulher a enjoar. Então, esses enjoos são provocados exatamente por esse hormônio progesterona. E também acaba tendo uma ação irritante, tá certo? Por isso que ela sente tanto enjoo. Porque não é comum mulheres que estão grávidas enjoarem, a não ser tem que enjoar viagem, né? Porque se alimenta, o balanço do alimento no estômago, né? A pessoa enjoar, produzir muita bile, né? Então tem pessoas que enjoam por vários motivos. Mas as mulheres é como se elas não produzirem progesterona. Ou seja, a progesterona precisa ser uma novidade, vamos dizer assim, que ela engravida. E a dosagem muito alta desse hormônio no sangue, para manter a gravidez, é o que leva as mulheres a sentirem esses desconfortos, né? E faz com que elas enjoem, tá certo? Mas é comum que esses enjoos passem até o terceiro mês. É comum. Não é comum que eles persistam. Não, porque até mesmo o organismo feminino vai se acostumando com a presença de hormônio progesterona, tá certo? Gente,
Eu vou encerrar aqui a aula, né? Já estamos aí bem em cima da hora. E vou esperar aí um tempo para vocês tirar alguma dúvida, caso vocês tenham aí, fiquem à vontade, certo? Então, a gente teria inicialmente aqui. E aí, o que é que nós vamos fazer na próxima aula? O que acontece com o alimento está no esôfago, né? O que acontece com o alimento no estômago? Vai responder, caindo no estômago, o alimento vai sofrer a sua segunda digestão química, que seria, no caso, gente, a ação do enzima sobre o alimento, principalmente sobre as proteínas, tá certo? Então, na próxima aula a gente fala sobre isso. Na boca ocorre a digestão química com a saliva. Isso, a digestão, como eu disse a vocês, né? Inicialmente ali, a ação física, uma digestão mecânica, e a ação química, exatamente pela amilase salival bitialina. Eu até coloquei a primeira substância a ser digerida no nosso tubo digestivo vai ser o amido. Se perguntarem a vocês qual a primeira substância que o nosso digestivo digere, amido. Quem é que faz isso, minha gente? Amilase salival bitialina. Onde é que acontece? Tá certo? Professor, tem uma dúvida, mas por que temos o soluço? Gente, só, isso se pode aqui no nosso diafragma, que é chamado de frênico. Estímulo, um líquido muito ligeiro, ou comer, ou ir demasiadamente, né? Pode fazer com que haja um estímulo desse nervo. Uma vez estimulado, a gente começa a colocar ações, né, no esôfago. E até que esse nervo ele se acalme, né, vamos dizer que ele volte ao normal, essas ações vão acontecer. O que pode fazer com que esse nervo volte ao normal? Você colocar uma pressão contrária, ou prender a respiração, ou ingerir o líquido, né, para que você provoque uma pressão contrária a esse nervo frênico. Uma vez estimulado, esse nervo acaba provocando essas contrações, tá certo? Então, ingerir água, ou prender a respiração por alguns minutos,